Voltamos com Toda Mulher falando a respeito do tráfico internacional de pessoas. Doutora Michele, gostaria que você falasse um pouco mais do livro e contasse algum fato. Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Aonde você buscou essas fontes, as informações? Porque depois também o doutor Eric vai falar em relação a algum episódio marcante na vida, na carreira dele, como uma pessoa que também trabalha para combater o tráfico no Brasil. Eu escrevi esse livro em coautoria com Joelson Dias, que é outro advogado de Brasília, também da área de direitos humanos. Eu, enfim, sou professora universitária e sou advogada nessa área de direitos humanos, né? Então, eu trabalhei no Projeto Trama, que é esse consórcio de enfrentamento ao tráfico, e eu percebi, assim, que talvez, enfim, como era, observava, né, como era o comportamento de todos os três poderes, porque a gente trabalhava muito perto com o governo federal, a gente tinha uma parceria boa de contribuir, várias ONGs, né, para justamente fazer a primeira política nacional de enfrentamento ao tráfico, o primeiro plano. Então a ideia, eu vi assim, né, mas faltava às vezes a iniciativa do parlamento, né, e a gente, né, se deparava às vezes com certos juízes que sequer acreditavam que existia tráfico, às vezes de adolescentes, né, dizendo, não, submeter significa foi contra a vontade. Ela, imagina uma menor, né? Então fiquei com aquela vontade de ir mais a fundo, assim, pesquisar, e não no sentido de criticar, mas contribuir, o que a gente falou no começo, contribuir, né, para que a gente vá amadurecendo nesse sentido a sociedade e o Estado, né, e consiga, então, aprimorar, melhorar os esforços para enfrentar o tráfico e erradicar isso. Doutor Eric, aqui durante o intervalo você comentava com a gente de um episódio muito sério, marcante na sua carreira lá, inclusive em Goiânia, foi isso? Isso, na verdade tudo começou na cidade de Jataí, interior de Goiás, né? Que eram mulheres que eram aliciadas para exercer a prostituição no interior da Espanha, e a gente acabou conseguindo prender os aliciadores no momento do embarque. Eles estavam embarcando junto com as garotas lá, e aí houve a prisão em flagrante. Esse foi um caso que é difícil de acontecer, essa prisão em flagrante, porque a polícia, ela normalmente já trabalha com não com a repressão no momento do crime. Ela trabalha com a investigação depois que o crime já aconteceu. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, a gente acompanhou antes aí a questão do aliciamento das mulheres, e a gente acabou prendendo no momento do embarque na aeronave, aí, que estava, inclusive, indo para o exterior. E as mulheres sabiam para que estavam indo, saindo do Brasil? Sabiam, mas assim, o problema dessa questão é a questão da retenção lá do passaporte. E aí, no caso, essas meninas já estavam saindo com uma dívida que já era considerável, já era em torno de R$12.000 cada mulher, né? Então, isso dificilmente elas iam conseguir pagar lá num prazo pequeno, porque o problema é o seguinte, o prazo de turista para as mulheres que vão para lá é de 90 dias na Comunidade Europeia, por exemplo. Então, até 90 dias elas são legais lá. Depois de 90 dias elas já se tornam ilegais. E muitas delas são ameaçadas justamente com esse fato de estarem ilegais, que elas podem ser denunciadas lá e serem deportadas e jamais vão conseguir voltar de novo. Então, algumas delas ficam nesse esquema de tortura psicológica por medo de denunciar e não poder mais retornar para a Europa ou os Estados Unidos, onde quer que seja. Agora, doutor, a prostituição não é crime, né? No Brasil, não. No Brasil não é, em muitos outros países não são. Então, qual é a diferença nisso aí? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque tem a questão da ida ilegal, que são os coiotes que fazem essa travessia e tal, e tem o tráfico. Qual a diferença para que todos possam entender? O que é crime é o aliciamento para a prática de prostituição e a exploração da prostituição. Aí é crime, tanto faz se para o tráfico internacional, o tráfico estadual ou a própria exploração sexual no Brasil, né? Então, o que é crime é essa questão. Assim, acho que a configuração aí do tráfico de pessoas está no momento em que a pessoa é levada para o exterior ou dentro do país para exercer uma atividade que ela não tem interesse em exercer e ela se mantém presa ou por coação física ou moral, se mantém presa a essa atividade mesmo não querendo exercê-la. Entendeu? Que não necessariamente é a exploração sexual. Não, pode ser exploração de trabalho. Tráfico de pessoas existe para exploração de trabalho em carvoarias, em trabalho agrário, que é a condição análoga à escravidão, que também é atribuição da Polícia Federal, né? Trabalho doméstico, né? Trabalho doméstico,
Existe para outras atividades que são penosas, insalubres ou indesejadas, no caso. A gente teve um caso relatado de uma sentença que era casamento. Era uma agência que parecia ser uma agência de prostituição, mas não se condenou ninguém, inclusive, né? Mas houve um pedido do Ministério Público, porque eles fingiam que era uma agência de casamentos entre a Alemanha e o Brasil. Então, que não ganhavam nada com isso, né? Então, conseguiram ouvir as declarações das mulheres e eles falaram, estou muito bem aqui e tal. Enfim, mas o Ministério Público até brincou, né? Ele falou assim, então será que eles são cupidos germânicos aqui em Pindorama, né? Eu achei até engraçado, porque ninguém, na hora que eles são pegos, né? Ninguém está fazendo nada contra a vontade de ninguém. Então, é curioso. O que acontece muito, está acontecendo mais até, não vou dizer mais porque eu não gosto de quantificar, mas o que está acontecendo muito também é o inverso que está acontecendo agora, justamente por essa melhor condição econômica atual do país, muitos estrangeiros estão vindo trabalhar no Brasil. E aí, quando eles vêm trabalhar no Brasil, eles também, não é tão simples e tão pouco burocratizada a questão do visto de trabalho e visto de permanência. Então, muitos deles querem facilitar isso eles contraem casamento. E alguns deles são fictícios, né, com brasileiras aqui. Então, muitas delas estão, teoricamente, vendendo a facilidade de um contrato de casamento para a permanência de estrangeiros também aqui. E a atribuição da Delegacia de Imigração. Então, já trabalhei muito com isso e dá um bom trabalho, porque os agentes têm que ir lá investigar se as pessoas realmente convivem, se tem escova de dente junto, se tem cueca no armário, fotos, conversar com parentes e amigos. Então, está acontecendo muito isso hoje em dia também. Em tempos de Copa do Mundo, já que nós estamos falando disso também, e Olimpíadas, qual é o treinamento certo, correto, para aeroportos, para taxistas, para os hotéis perceberem, identificarem que de repente alguém está sendo aliciado, principalmente uma menor, né? Alguém menor sair do país de uma forma ruim. E olha, meninos jogadores de futebol, não sei se tem algum caso, eu não sei, mas a gente já chegou a conhecer, enfim, não sei, né, alguns casos sobre tráfico de jovens, né, para times de futebol fora do Brasil, né, no Oriente Médio, no leste europeu. Eu mesmo ouvi um caso que quando me contaram, o menino já tinha ido para a Itália, mas era um caso que todas as características de tráfico, né, do menino. O que acontece é que o menino vai e depois isso não é nem tão falado, poderia ser mais abordado, né, porque geralmente o menino vai com um pai ou uma mãe no começo, aí vai lá, tá tudo ótimo, ele volta e aí o menino se perde assim lá, né, porque ele se perde o contato com a família aqui, vai sendo revendido de clube para clube, e não envolve a exploração sexual, mas é a questão do trabalho, né, do menino. Isso também é super sério. Pode ser que a Copa é um momento importante para se falar nisso, até porque os meninos vão estar aí, né, deslumbrados com o jogo de futebol. É fácil você aliciar um menino para você levar para fora do país, né? Mas o que a gente pode dizer é que, na dúvida, denuncie. Então, se tem, não há um treinamento específico, mas se tem alguma dúvida ou alguma plausibilidade disso se tornar um tráfico de pessoa estadual ou não, interestadual ou internacional, denuncie, tanto na Polícia Civil, na Polícia Federal, ao Disque Denúncia. Então, tem várias facilidades aí para a questão de denúncia. Então, delegado, doutora Michele, alguma pessoa que foi traficada, a polícia, ou os pais, ou a advogada já conseguiu salvar, já conseguiu resgatar essa pessoa? Fora o caso de Goiânia, que vocês conseguiram pegar antes de viajar, mas alguém que tenha ido, voltou, vocês já conseguiram salvar essa pessoa? Já, a Polícia Federal também, ela trabalha junto com a Interpol. Então, há policiais que a gente diz que são lotados na Interpol, mas assim, eles trabalham atualmente na Interpol dentro da Polícia Federal. Então, a gente tem essas comunicações através da Interpol, comunicação com outros países, e a gente consegue desbaratar isso tanto na Europa, nos Estados Unidos, e as pessoas retornam. Assim, teve até no Fantástico há pouco tempo, se eu não me engano, um negócio desse na Espanha. Caso de Espanha, né? Eu vi a matéria. Agora, sobre essa questão de que como é que deve agir, denunciar, eu acho que o principal é conscientizar a pessoa que está sendo aliciada, né? Ficar atenta, porque hoje em dia, com a globalização, né, ficou muito mais fácil o trânsito, né? A internet muitas vezes serve para passar uma imagem falsa. Às vezes você pesquisa lá,
tem um site montado, né? Parece que está tudo certo, está tudo bonitinho. Mas é aquilo que o delegado falou, tem que procurar informações de pessoas, não ir pela primeira proposta, né? Porque se oferece o céu, né? E o céu não existe em nenhum lugar. A gente tem que, qualquer atividade vai ter também os ossos do ofício, né? Então, aquele que só fala de céu, você pode dar um passo atrás e pesquisar um pouco mais, porque senão você pode estar entrando numa roubada. Exatamente. Na dúvida, pesquise e não vá. A gente teve um caso, inclusive, de duas mulheres que retornaram e elas foram com um contrato assinado, inclusive, no Ministério do Trabalho da Espanha. Como é que elas iam imaginar? Elas foram contratadas para dançar samba, fazer show de samba na Espanha. E aí? Eu quando vi, eu levei, né? Como é que elas iam imaginar? Porque realmente a promessa de lucro, assim, a pessoa tem que procurar realmente, né? É difícil, mas... Né? Por que não contratam dançarinas no lugar, né? Por que estão pagando $5.000 para você ser garçonete no Japão, né? Coisas assim que já são um pouco ilusórias, né? Não tem um perfil típico de uma mulher. Qualquer uma pode ser aliciada. O perfil típico, em geral, são mulheres que têm uma educação formal que não é muito elevada. São mulheres relativamente, né, jovens, assim. Dentro dos padrões de beleza ou não? Dentro dos padrões de beleza existem, sim, assim, muito embora essa questão da raça ela não seja muito monitorada, existem alguns estudos que fazem uma avaliação de que há uma predominância de afrodescendência, sim, né, as mulheres que vão. Então existe um perfil de baixa renda, um perfil realmente de pessoas, de um grupo de mulheres que para as quais está faltando oportunidade mesmo, no mercado de trabalho, no mercado, na questão, na educação, né? São mais vulneráveis. Estão mais vulneráveis por essa condição socioeconômica. Mas lembrando aí que não só mulheres, né? A gente está falando aqui de Com tráfico de certeza, pessoas, a questão de homens também, transgêneros, travestis, e adolescentes, crianças. Mas a maioria dos casos é de mulher? A maioria é de mulheres. Então, ok. Quero agradecer a participação de vocês, desejar boa sorte e bom trabalho aí pra gente combater o tráfico. Se você também gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.